Amém? Amém. Joia. Coisa boa é estar aqui com vocês. Vocês têm um grande privilégio. O privilégio de estar aqui. Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, mas aprove a Deus conceder essa oportunidade a vocês, para vocês estarem esses dias aqui. Parabéns à equipe pelo trabalho, muito bom, fantástico, em poder investir tempo nos nossos adolescentes. Para mim é um privilégio imenso estar falando para vocês, e eu gostaria de desenvolver o meu tempo em duas partes. Na primeira parte, nós vamos fazer um resumo do que vocês estudaram sobre as excelências de andar com Deus. Vocês estudaram, no pequeno grupo, vocês tiveram um tempo de discussão, de conversa, e nesse capítulo, as excelências de andar com Deus, o autor do livro que vocês adotaram, parabéns também pelo tema, pela temática, pelo livro, Na verdade, o editor, ele vai dizer que a expressão excelências significa virtudes e características, E aí eu gostaria de dividir estes dois significados, virtudes e características, São sinônimos ou não? Então a gente vai dividir, Nós vamos observar como virtudes o que está no livro e característica o que eu vou trazer para vocês hoje à noite, tá? Então vamos lá. Primeiro, as excelências de andar com Deus segundo o autor. Segundo o autor, uma primeira virtude de andar com Deus, e aí eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, que eu vou pedir para abrir alguns textos bíblicos e vocês possam abrir para a gente acompanhar e conversar. Vamos lá. Primeiro, a presença do Senhor. E aí ele vai colocar, não vou colocar todas, tá, gente? Que está no capítulo lá que vocês estudaram. Mas eu selecionei algumas para que a gente possa lembrar. Então a primeira é a presença do Senhor. Alguém pode abrir Salmo 139 e nós vamos ler pelo menos os 2 primeiros versos. Ou 3 primeiros versos. Vamos lá? Qual é o adolescente corajoso que vai abrir? Salmo 139. Isso. Quem achou primeiro? Vamos lá. Pode ler bem alto. Isso. O que é que diz? Ponto, pronto, até aí. Percebe nesse salmo que Deus está com você em todos os lugares. Deus está com você em todos os momentos. E Deus está com você em todos os seus pensamentos. É isso que esse salmo vai falar. Que Deus está com você em todos os momentos, em todos os lugares. Que Deus está com você em todos os seus pensamentos. Então, quão rico é saber que nessa caminhada, esses viajantes que estiveram aqui e hoje chegaram no destino final, veja, que rico é saber que a partir de agora, na minha e na sua caminhada, para aqueles que caminham com Jesus, para aqueles que andam com Jesus, Jesus está presente em todos os momentos. Não tem um momento na sua vida em que Deus não esteja presente. Em todos os momentos, Deus está presente. Deus está presente quando você está tomando banho. Deus está presente quando você está indo para a escola. Deus está presente quando você está no seu quarto sozinho. Deus está presente quando você está no computador. Deus está presente quando você está no celular. Deus está presente em todos os momentos da sua vida. Veja que coisa extraordinária, é saber que caminhar com Deus é ter a certeza de que Ele está presente ao nosso lado, sempre, sempre, E aí, o autor coloca que o caminho do Senhor não é um peso,
né? Ele diz, é fácil. E aí eu gosto da ideia de que é satisfatório, né? Eu gosto da ideia de que Ele sempre está ao nosso lado, né? Não uma ideia de peso enfadonho, mas sim de que o Senhor está presente, carregando todas as nossas dificuldades e as nossas lutas que nós enfrentamos. Uma segunda virtude que o autor coloca, né? A primeira é que a presença do Senhor está sempre com... Vamos lá? Qual é a primeira virtude que o autor do livro que vocês estudaram coloca? É que Deus está sempre... Mais uma vez, esse lado está melhor do que aquele lado. Acho que eles estão com sono, viu, Gabriel? Estou achando. A primeira virtude que o autor do livro diz é o quê? É que Deus está sempre... Uma salva de palmas para esse lado aqui. Esse lado aqui. Top, né? O autor do livro... Olha aí, o autor do livro diz que Deus está sempre... Agora, uma salva de palmas agora para esse grupo aqui. Isso, muito bom. Vamos lá. Gente, a segunda virtude que ele enumera é que nós somos amigos de Deus. Veja que coisa extraordinária. E aí o autor vai colocar que é muita honra a pessoa ser convidada para, por exemplo, estar presente com alguém muito importante da sociedade. Um rei, uma rainha, né? Está presente com o governador, almoçar com o governador, almoçar, né, com uma pessoa da sociedade. A gente se sente honrado por receber esse convite. Imagine ser chamado de amigos de Deus, do Senhor dos Senhores, do Criador de todas as coisas. Alguém pode abrir João 15,15. O que é que diz? João 15,15. Vamos lá. João 15,15. Quem achou? Quem achou? Isso, pode ler aqui, campeão. João 15,15. O que é que diz? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 15,15, não foi isso? Não. São amigos de Deus, né? O que é que diz? João 15,15. Veja aí direitinho. João capítulo 15, verso 15. Já vos não chamei servos, mas amigos de Deus. O que é que diz? Vamos lá. Já não chamo mais vocês de servos. Eu chamo de quê? De quê? De amigo. Então é um grande privilégio. Muito bem, está afiado ali. Chegar desse amigo. Que privilégio ser chamado de amigo de Deus. É mais que um convidado de honra. Então a segunda virtude que o autor coloca é de ser amigo de Deus. Uma terceira virtude que o autor do livro coloca é a satisfação plena em Deus. E aí ele segue falando dessa grande excelência, né? De ter uma satisfação da alma, estar satisfeita em Deus. Nós vivemos em uma sociedade, a sociedade que vocês nasceram, estão crescendo, estão vivendo a adolescência de vocês, alguns aqui iniciando a adolescência. É uma sociedade em busca de uma satisfação, e a satisfação que eles buscam é nos seus próprios objetivos. Por exemplo, meu maior objetivo é ser médico, meu maior objetivo é ter sucesso financeiro, meu maior objetivo é ter um carro, o carro do ano, meu maior objetivo é ter uma casa na praia, meu objetivo é ter um melhor apartamento, melhor casa. Pronto, a nossa sociedade busca isso, né? Nós temos aí a indústria do Enem. As escolas buscam e competem entre si para as melhores notas do Enem. E isso você tem um ano corrido, tudo em busca de satisfação. De satisfação. E aí, nós esquecemos, muitas vezes, que a maior satisfação do ser humano, da sua alma, é Deus. O que é que diz João 14,8? Vamos lá. Quem é bom de Bíblia? João 14,8. João 14,8. Ele agora achou.
O que é que diz? O que é que Filipe disse aí? Filipe disse aí. Queridos, esse texto é espetacular. Filipe está dizendo assim: Senhor, mostra-nos o Pai, Senhor. Isso que nos basta. Sabe o que é que Filipe está dizendo ali? Ele está dizendo assim: eu não preciso mais nada. Eu só preciso do Senhor na minha vida. Isso me basta. Quando ele diz isso me basta, eu não preciso de mais nada. Eu preciso de uma satisfação plena em Deus. Uma outra virtude que ele coloca é a obediência. Vamos lá, vamos correr, né? Gênesis, vamos lá para o início da Bíblia. Gênesis 17, 1. Gênesis 17 e 1. Presta atenção, o autor do livro, ele vai enfatizar que Deus fez uma aliança com o seu povo. E essa aliança que Deus fez com o seu povo, requer do seu povo obediência e santidade. Veja o que o texto diz. O texto diz que Deus falou para Abraão: olha, Abraão, anda na minha presença e ser o quê? Perfeito. Isso implica em santidade, isso implica em andar com Deus. Andar com Deus não é apenas desfrutar da presença de Deus. Andar com Deus não é apenas desfrutar da segurança de Deus, da obediência de Deus, mas andar da satisfação em Deus, de ser amigo de Deus. Mas andar com Deus significa ter um procedimento de vida eficaz. E o que é ter um procedimento de vida eficaz? Ser santo. Buscar a santidade. E essa é uma grande virtude, a obediência. Uma outra virtude que ele coloca é a segurança em Deus. É a certeza de que em Deus nós estamos seguros. Vamos lá para o Salmo. Salmo, por exemplo, 23, 4. Um vai abrir no Salmo 23, 4, muito conhecido. E o outro, um desse lado. Vamos lá, vamos dividir, né? Salmo 23, 4, e desse lado outra pessoa vai abrir em Salmo 138, 7. Salmo 138, 7, tá? Primeiro aqui, Salmo 23, 4. O que é que diz? Pronto, presta atenção. Ainda que eu esteja prestes a morrer, seja por uma doença, seja por qualquer outra circunstância, o Senhor está comigo, trazendo o quê? Segurança. Eu sei que no final de tudo, eu vou estar bem. Por que eu vou estar bem? No final de tudo, eu estarei com Deus. Isso é segurança. É certeza de que no final da nossa caminhada, de que qualquer coisa que eu e você enfrente aqui, no final de tudo, nós estaremos bem. Por que nós estaremos bem? Porque nós estaremos com Deus. Próximo texto, o que é que diz? Davi está dizendo assim: ainda que nesse mundo eu passe por angústias, eu sei que o Senhor está comigo, me preservando, cuidando. Então, andar com Deus são essas virtudes, é ter essas virtudes, é desfrutar dessas virtudes, é desfrutar da segurança em Deus, é desfrutar da obediência, é desfrutar da satisfação em Deus e é desfrutar de ser amigo de Deus e desfrutar da presença de Deus. Ele vai colocar outras também, mas eu separei essas 5 para a gente introduzir, observando essas virtudes, né? Ele vai colocar na nota de rodapé lá, né? Que isso significava, no seu tempo, virtudes e características. Isso é excelência. E aí eu gostaria de enumerar, queria que você abrisse agora, a gente vai ficar só em um texto agora. 1 Pedro 2, e nós vamos ler do 2 ao 5. Do 1 ao 5. 1 Pedro 2, do 1 ao 5. E agora nós vamos observar 3 características
de andar com Deus. Você anda com Deus? Quem anda com Deus aqui? Quem anda com Deus? Amém. Então, se você anda com Deus, você tem que ter essas 3 características. Agora eu vou colocar essas características que são como exigências também, para mim e para você. Então vamos lá. 1 Pedro 2, do 1 ao 5. Eu vou ler e vocês observem. Portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócios santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. A primeira característica que eu observo nesse texto que acabamos de ler, de uma pessoa que anda com Deus, essa pessoa é excelente, porque ela tem essas virtudes que eu acabei de mencionar, mas também ela precisa ter algumas características. E a primeira característica aqui é de mortificar o pecado. Repita comigo, diga: mortificar a carne. Mais alto, mortificar a carne. Isso mesmo. Presta atenção, uma notinhazinha de rodapé aqui. Os nossos pais, quando eu falo assim, os nossos pais, né, eu estou falando dos primeiros congregacionais. Estamos aqui numa igreja congregacionais e acredito que todos aqui são das igrejas de igreja congregacional, né? Talvez tenha um ou outro, mas eu gostaria de botar essa notazinha assim. Os nossos pais, os primeiros congregacionais, eles eram chamados de os puritanos. Pouco se fala sobre isso, mas depois você pode anotar aí em casa, pesquisar sobre quem foram os puritanos. É muito importante. E eles utilizavam muito essa palavra, mortificar. Nós perdemos isso e precisamos resgatar. Mortificar. O que é mortificar? O que é que vocês entendem por mortificar? Mortificação, mortificar. Vamos lá? Abrindo aqui. O que é mortificar? Matar. Muito bom. O que mais? Mortificar. Enfraquecer, matar. Muito bem. O que mais? Mortificar. Jogar fora. Perfeito. Muito bem. Dá uma cacetada, ela disse, foi? Perfeito, muito bem. Vejam que essas 3 palavras podemos utilizar para mortificar a carne. O que é aqui? Veja o que diz o verso 1. Alguém pode ler o verso 1? Veja que ele fala no início, Pedro fala aí no início, algo que você falou, que você disse jogar fora, não foi? Ele disse o quê? Livre-se. Você sabe qual é a ideia aí? É de tirar uma roupa que não serve mais para nós. A ideia aí é de arrancar uma roupa que não serve mais para você. Por quê? Porque você anda com Deus. Então, se você anda com Deus, você precisa lutar, arrancar a roupa que não cabe mais em você. Não estou falando dessa roupa, eu estou falando de vida. E aí ele começa a enumerar pecados. Qual é o primeiro pecado que Pedro aqui enumera? Vamos lá? Primeiro, qual é o primeiro pecado? Ele diz assim, portanto, olhe para a Bíblia. Ele diz assim, portanto, livrem-se, tirem essa roupa, despir-se disso. Qual é o primeiro pecado? O primeiro pecado é o quê? Maldade. E você sabe o que significa aqui essa palavra maldade? Significa malícia. Quem nunca ouviu uma pessoa dizer, mas fulano é malicioso, é maldoso. E o pior disso, né? Essa maldade muitas vezes ela é enraizada. Sabe alguém que caminha com você, anda com você, e cometeu algo com você que você não gostou.
E você ficou com aquela mágoa ali de fulano, com aquela raiva dela ou dele. E a raiva ficou enraizada no coração, no seu coração, a ponto de você começar a elaborar um plano para prejudicar aquela pessoa que lhe fez uma raiva. Isso é a maldade que Pedro está falando aqui. Pedro está dizendo aqui: arranque a roupa desse sentimento de fazer o mal contra o próximo. Esse sentimento de fazer o mal contra o outro. Preste atenção, independente de que se essa pessoa, esse seu coleguinha, seja amigo de Deus ou não, ele é uma criação de Deus, ele é criatura de Deus. Portanto, você não pode ter esse sentimento de maldade. E aí, Pedro está dizendo aqui, mortifique, mate esse sentimento dentro de você. A ideia aqui é de matar mesmo, porque você anda com Deus. É muito fácil dizer anda com Deus, é ou não é? Quem não quer andar com Deus? Quem não quer ser amigo de Jesus? Quem que não quer? Todo mundo quer, só que para ser amigo de Jesus é necessário entender isso, porque não dá para você ter sentimento de maldade contra o próximo e ser amigo de Jesus. Não dá. Me diga uma coisa, era para Jesus ser seu amigo? Você merece a amizade de Jesus? Jesus está falando com você e muitas vezes você não está atento, está mexendo no celular, não está nem aí, e Jesus está falando com você, mas ele não deixa de ser seu amigo. É ou não é? Ele ama você, é ou não é? Esse mesmo sentimento precisa estar no seu coração. O sentimento de arrancar esse sentimento de maldade. Qual é o segundo pecado que Pedro coloca aqui? O primeiro pecado é mortificar o quê? A maldade. Qual é o segundo pecado? Qual é? O engano. Sabe o que significa engano aqui? A palavra engano aqui é dolo. É a atitude de prejudicar alguém pela ignorância dele. Que negócio extraordinário. Todo grupinho de amigo tem aquele que é mais inocente, né? Aquele que viaja, você conta uma história, né? Aí todo mundo ri, e ele fica ali, não entende nada. Aí depois ele diz, entendi agora. É ou não é? Todo mundo tem um amigo assim, que às vezes é mais... Eu, por exemplo, eu sempre fui assim, uma pessoa que procurava me safar. Mas às vezes a turma contava uma piada legal, né? Uma piada de crente, e todo mundo entendia, caía na gargalhada, e eu não entendia nada. Só que eu não era bobo. Eu ficava ali, ria, né? Aí depois eu ia, rapaz, como foi aquilo ali? Me conta direito aqui, vem cá. Chamava um amigo mais chegado, como foi? Não, foi isso. E aí depois eu dava a minha risada, né? Mas todo mundo tem aquele que é mais lento, né? Você está na quinta e o cara já está na primeira. Né? Temos isso. E aí, muitas vezes, nos utilizamos, aqui ó, comigo, nos utilizamos dessa característica dessa pessoa para fazer o mal a ela. Para prejudicar ela, ou melhor dizendo. Muitas vezes eu me utilizo da inocência de fulano para se aproveitar dele, da ignorância dele, porque a ideia aí é dessa ignorância, mas não da ignorância de brutalidade, mas da fraqueza dele, da inocência, vamos dizer aqui, ninguém é inocente, mas vamos abrir uma aspa e colocar essa palavra para a gente entender melhor, da inocência dele, porque ele é devagar, e aí eu me aproveito disso para lucrar em cima dele. Pronto, essa é a palavra. E aí Pedro diz que quem anda com Deus, o que é que ele diz? Tem que mortificar. Primeiro, qual é o primeiro pecado que tem que mortificar? E o segundo pecado? O engano. Não se utilize disso para enganar os outros. Terceiro pecado que Pedro coloca aqui, qual é? Você sabe qual é a palavra? Fingimentos. E essa hipocrisia aqui tem duas implicações. Primeiro, quanto a questões
da vida cristã. E segundo, quanto a questão civil, moral. O que significa? Vamos colocar assim. Primeiro, Pedro está dizendo aí, olha, lute contra a tendência, mortifique essa ideia de fingir, por exemplo, que é um crente. Fingir que é um crente. Minha mãe é crente, meu pai é crente. Eu não sou não, mas eu finjo que eu sou crente. Eu vou para a EBF, participo, é muito bacana lá, tem umas gurias bacanas, bonitinhas. A gente vai, né? Eu vou porque a minha namorada vai, eu vou porque o meu namorado vai. É você fingir ter uma vida que você não tem. Mas lá na escola, Deus sabe quem é você. Em casa, Deus sabe quem é você. O quanto de obediência que você tem a seus pais. É essa primeira aqui que ele coloca, essa hipocrisia aí disso. A segunda é de você querer fingir ser um amigo que você não é. Fingir ser companheiro quando na verdade você não é. Né? Por frente você é o melhor amigo do mundo, por trás você ferra ele, né? Ou ela. E aí ele diz assim, lute contra esse pecado. Mortifique a hipocrisia. Um outro pecado que Pedro coloca aqui, vamos acelerar. Qual é? A inveja. E aí, sabe o que é isso? Essa inveja aqui é afligir-se por tudo que acontece de bom na vida dos outros. É muito fácil. É muito fácil eu ficar triste com meu colega que tirou uma nota ruim na prova. Não é? Fulano, rapaz, bota o nome. Pedro, vem cá. Eita, meu Deus, Pedro tirou 5. Oh, meu Deus, tirou 5 na prova. Tu estudou? Sim. Pedro estudou, mas tirou uma nota baixa, não foi, Pedro? Foi. É muito fácil, né? Chorar. Mas se alegrar porque Pedro tirou 100. Tirasse quanto, Pedro? Tirasse 10? Foi. Oxente, como, hein? Filou, foi. Filou, é mentira. Isso é o quê? Inveja. É ou não é? Chega, batendo. Pode sentar. Isso é inveja. E aí Pedro diz, é essa palavra que Pedro coloca aqui, é eu ficar amargurado porque o meu colega está se dando bem na vida, sabe? Porque o meu colega tirou uma nota boa no Enem, fez uma nota excelente na redação, está de namorada, meu amigo, faz 3 anos que eu estou lá na igreja, não arrumei ninguém, fulano entrou esse ano, está de namorada. Quem nunca viu isso? A inveja. Então temos essas duas implicações quanto a essa palavra inveja. O último pecado que Pedro coloca aqui na lista, qual é? Vamos lá, quem está atento? Mortifique. Aí ele vai dizer, primeiro, mortifique a mal, mortifique o mortifique o fingir, mortifique a e por último, mortifique o quê? Quem sabe o que é isso? Maledicência. Aí ela faz assim. Qual é o nome dela? É tu mesmo, tu faz. Olha, fingindo. Vamos lá. O aspecto que eu acho engraçado. Vamos lá, maledicência. Quem sabe o que é maledicência? Eita, quem foi que falou difamação? Acertou na mosca. Difamação. É fofoca, gente. É você, presta atenção. É você, ou você criar uma situação que nunca existiu, ou você cria uma situação que nunca existiu, ou você repassa uma situação que você ouviu. Isso é maledicência. Tanto faz. Ou é o famoso, você cria, ou você faz o telefone sem fio. Você sai, eu só ouvi falar, estou passando. E aí Pedro diz assim, mortifique
a maledicência. Arranque isso, porque nós somos tendenciosos a isso. Nós caímos muito nesse pecado e precisamos lutar contra ele. Então, mortificar a carne. Qual é a primeira característica de andar com Deus? Você quer andar com Deus? Qual é a primeira característica? Poucos acertaram. Qual é a primeira característica? Isso mesmo, mortificar a carne. Tem que gritar mesmo, para colocar na mente. Você quer andar com Deus? Porque cada pecado que você realizar, a atitude de pecar, de errar o alvo, você vai lembrar que você precisa mortificar esse pecado. Você precisa entender que é uma luta diária. Todos os dias você precisa mortificar a sua carne. Ok? Segunda característica de quem quer andar com Deus. Segunda característica, amar a palavra de... Qual é a segunda característica? O que é que diz o verso 2 e o verso 3? Quem pode ler para mim? Verso 2 e o verso 3. O que é que diz? Pronto. Nós temos aqui esse amor à palavra de Deus. Nós temos aqui intensidade, qualidade e crescimento. Primeiro, intensidade. Aí ele vai dar o parâmetro, né? Ele vai dizer o quê? Como crianças recém-nascidas. A intensidade. Eu tenho que amar a palavra de Deus da mesma forma que um bebê quer mamar ou quer tomar leite. Quem tem irmãozinho novo em casa? Bebê. Isso. Vocês lembram quando ele queria mamar ou queria leite chorando? Chorando. Pedro está dizendo, aqui comigo, ó, que da mesma forma que um bebê chora querendo leite, você tem que desejar a palavra. Isso é amar a Bíblia. Do que adianta você falar que ama a Bíblia e a sua Bíblia está lá empoeirada e você não lê? Como é que você diz que é um cristão? Qual é o livro que identifica um cristão? A Bíblia. Então eu só posso falar que eu sou um cristão quando eu leio o quê? A Bíblia. Porque a Bíblia é que vai relatar a vida de Cristo. Como é que uma pessoa diz que é cristão e nunca leu nem o Novo Testamento? Isso é sério. Então vocês precisam, a partir da idade de vocês, fazer um planozinho de leitura. Aqui, ó. Fazer um planozinho de leitura. E todos os dias, todo dia você lê, ó. Todo dia você lê. E desejar ler. Hoje eu terminei de ler. Não vejo a hora de chegar amanhã para eu ler de novo a Bíblia. Porque você não pode deixar de se alimentar. Porque senão você vai ficar fraco. A sua vida cristã, o seu andar com Deus, ó. O seu andar com Deus vai depender da intensidade do seu amor pela palavra. Segundo, a qualidade. Veja o que aqui diz. Diz assim, desejai o leite espiritual como bebês recém-nascidos. Aí ele diz o quê? A fim de crescerdes por meio dele para a salvação. É uma segunda comparação que ele coloca aqui, não é todo tipo. Mas antes ele diz assim, o genuíno leite espiritual. O que é genuíno para você? O que é genuíno? Puro. O que mais? Genuíno. Autêntico. Perfeito. Puro, autêntico. Né? Vocês sabem que às vezes as pessoas que vendem leite líquido de vaca, colocam água para render mais, né? Leite sem água, leite puro, leite autêntico. Genuíno, não é nem o leite de caixa que você compra no supermercado, nem o leite em pó, é o leite genuíno, porque é por meio desse leite que você vai crescer. Então você tem que ir para a Bíblia Sagrada, você tem que procurar estar na igreja, mas não é toda a igreja, é na igreja que prega a verdadeira palavra de Deus. Amém, gente? Quer andar com Deus, mortifique a carne. Segundo, ame a palavra de...
Por quê? Veja que no verso 3 ele vai dizer: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. O que é isso? Ele está pondo em dúvida? Não, o se aqui não é uma conjunção que implica em dúvida, mas em continuidade. Ele está dizendo aqui, olha, vocês já conhecem Jesus. Vocês já nasceram de novo, vocês são filhos de Deus. Então, se vocês são filhos de Deus, vocês precisam amar a Bíblia e buscar ler a Bíblia todos os dias, mas a verdadeira palavra de Deus. Nem todo tipo de site. O Instagram está produzindo muitos teólogos. O Instagram está produzindo muitos teólogos. Só que não é todo tipo. É o genuíno, o puro. Aquele que fala a Bíblia sem acréscimo. Porque é por meio desse crescimento que você vai, por meio dessa busca, ou melhor dizendo, que você vai crescer. Note que ele diz que para a salvação que você toma esse genuíno leite, pois você já provou que o Senhor é bom. Quer conhecer um crente verdadeiro? Observe se ele ama a Bíblia. Como é que ele trata a Bíblia? Meninas mais velhas que as mais novas, nem pense nisso que eu vou falar agora. Eu não vou nem falar. Mas as meninas mais velhas, que estão de paquerinha, já estou vendo uma aqui, pertinho de outra, assim vai, As mais velhas. Preste atenção. Sabe qual é a primeira característica? Sabe qual é a primeira característica que vocês têm que observar nos meninos? Se eles amam a Bíblia. Se eles amam a palavra de Deus mais que tudo, vocês têm um privilégio imenso de estarem aqui. Tem muitos adolescentes agora que estão debaixo dos viadutos, estão com cola na mão, da idade de vocês, com droga na mão, e vocês estão aqui comendo comida genuína, boa, para o crescimento de vocês. Vocês têm uma liderança que se preocupa com o crescimento de vocês, com a espiritualidade de vocês. Valorizem isso. O fato de estarem aqui. Então, primeiro, mortifique a. Segundo, quer andar com Deus? Qual é a segunda característica? Terceira e última característica. Quer andar com Deus? Ame a igreja. Diga assim, ame a igreja. Não tem como andar com Deus e não caminhar na igreja. E não amar a igreja. Quem pode ler o verso 4 e 5? Estou caminhando para terminar, tá? Veja, primeiro, no verso 4 ele diz, chegando-vos a ele a pedra viva. O que é que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo, olha, vocês se acheguem a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Porque Jesus Cristo é a pedra principal da igreja. Entendam isso. Nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E nós não podemos negar isso. Nós precisamos marcar isso na nossa mente, ter isso firme. Que Jesus é o fundamento da nossa fé. Por isso que ele está dizendo, se acheguem a Ele, não fiquem dispersos. E a gente se achega a Cristo por meio da igreja, que Jesus é o fundamento da igreja. Verso 5 ele diz assim, vós também como pedras vivas sois edificados, casa espiritual. Note que nós temos aqui o quê? No plural. Vocês, ele está dizendo, não é só você. Tem muita gente que diz assim, olha, eu não vou para a igreja mais não, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Jesus mora em mim, o Espírito Santo mora em mim.
Você sim, o Espírito Santo de Deus mora em você. Você é o templo do Espírito Santo. Mas a igreja não é você. A igreja é um grupo de pessoas reunidos. A igreja é um grupo de pessoas reunidos. Por isso que ele está dizendo, ele coloca aqui o texto no plural. Veja o que ele está dizendo aqui. Vocês, ele fala de Cristo, que Cristo é o fundamento, que Cristo é a pedra principal. E depois ele diz, vocês são pedras que vivem, edificados nessa pedra angular, nessa pedra principal que é Cristo. Então, temos na igreja, é como se existisse uma grande pedra. Cristo é o fundamento. E vocês são pequenas pedras que vivem, que formam essa grande construção, esse grande fundamento, a igreja de Cristo. E aí ele diz assim, por quê? Por que a igreja existe? Amem a igreja, mas por que a igreja existe? Para oferecer, o que é que diz o texto sagrado? Verso 5, parte B. Para oferecer sacrifícios o quê? Sacrifícios espirituais. O que mais? Aceitáveis a Deus. Quais são os sacrifícios que nós oferecemos a Deus na igreja? Quais são os sacrifícios que nós oferecemos a Deus na igreja? Ou sacrifício. Hoje. A gente mata aqui bicho, animal, para sacrificar a Deus? Não. O que é que a gente faz aqui? A gente se reúne aqui todo domingo para quê? Cultuar a Deus. Esse é o nosso maior objetivo. Estar aqui no domingo. O maior objetivo do crente é estar aqui no domingo para cultuar, oferecer o sacrifício. E esse sacrifício é de todo jeito? Esse sacrifício ele é o quê? Aceitável. Quem tem que aceitar esse sacrifício? Deus. É o seu culto. Quando você chegar aqui, amanhã é domingo, é? Amanhã é sábado, né? Quando chegar aqui domingo, você vai cultuar a Deus. Como é que você vai cultuar a Deus? Como é que você entra aqui na igreja para cultuar a Ele? Ou na sua igreja lá? É conversando, mascando chiclete, saindo o tempo todo para tomar água, saindo o tempo todo para ir no banheiro. Você vai no banheiro se apertar muito, porque você não pode perder o sacrifício. É o culto. O culto está sendo prestado desde a oração inicial até a bênção apostólica. É por isso que quem chega atrasado no culto não oferece o culto completo, oferece o culto incompleto. Porque o culto é um só. Outra coisa, não existe partes principais. O culto é um todo. Desde a oração inicial até a bênção apostólica. É o culto. É o grande sacrifício a Deus. E você vem no domingo prestar o culto a Deus. Veja o que Pedro está dizendo aqui. Você que é uma pedra que vive, edificada na grande pedra que é Cristo. Você precisa, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis. Que as mãos de vocês, ao levantarem, quando vocês estão cantando aqui, tenham a mesma conotação, a mesma ideia de quando vocês estão assentados para ouvir a palavra. Porque às vezes dá um faniquito que a pessoa quer conversar, quer rir, quer... na hora da pregação. Aí na hora do louvor... Na hora do louvor. Aí na hora da pregação sai, não assiste. Não escuta, melhor dizendo, não assiste não escuta a mensagem. Mas não, vai tocar o louvor, aí corre para dentro da igreja. O culto é um todo, gente. Sacrifícios. Se você quer que Deus levante suas mãos, você quer que Deus receba o seu louvor e a sua adoração, Deus receba aí, aqui ó, Deus receba a forma que você está ouvindo a sua palavra. São sacrifícios aceitáveis a Deus. Por meio de quem? Por meio de quem? Jesus Cristo. Por meio de quem? É o grande fundamento. Quer andar com Deus? Você quer andar com Deus? Quem quer andar com Deus agora? Nem todo mundo vai querer andar com Deus. Falar é fácil. Sabe quem é que vai dizer que você anda com Deus ou não? O dia a dia. Se você mortifica a sua carne, se você
ama a palavra de Deus e se você ama a igreja. Isso é muito importante. Eu ando com Deus. Você anda com Deus? Primeiro, mortifique aquele pecadinho que você tem, que você peca, que só aquele pecado. Lute com ele, contra ele todos os dias. Não deixe ele lhe vencer. Todos os dias lutem contra ele. Aí vai evidenciar se você anda com Deus. Ame a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus é ler ela todos os dias. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Andar com Deus é amar a igreja. Dê prioridade à igreja. É a melhor coisa do mundo. Amém? Nós podemos ter um tempo de oração. Podemos ter um tempo de oração. Aí onde você está. Se você perceber que o seu coleguinha do lado não vai deixar você fazer isso, saia de perto dele. Não fique perto dele. Mas eu queria fazer um desafio a você. Para você ficar de joelho. E você pedir, preste atenção, por que eu estou dizendo isso? Sabe por quê, gente? Porque é um desafio andar com Deus. É um desafio andar com Deus. Sabe por quê? Porque tudo em nossa vida vai convergir para você não andar com Deus. Tudo. Tudo. Na escola você vai ter amigos, influências, lutando para você não andar com Deus. Muitas vezes até dentro de casa. Na rua, em todos os lugares. Mas eu quero fazer um desafio a você. A você falar agora nessa noite, me perdoa, Senhor, e me ajuda. E se você quiser colocar diante de Deus alguns pecados que você comete quando você está sozinho, que ninguém vê e Deus vê. Pecados de pensamento, pecados de palavras, pecados de atitude. Muitas vezes você é um filho rebelde, desobediente aos seus pais. Você é um filho que não teme a Deus. Você não gosta de vir à igreja. Você veio para a igreja por causa de alguém que está aqui. Mas você não gosta de estar aqui, não. Essa é a verdade, muitas vezes. Você queria estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Esse momento é momento para você pedir a Deus perdão. Me perdoa, Senhor. E me ajuda. Essas duas palavras. Me perdoa e me ajuda. Porque se o Senhor não estiver comigo, Jesus, como é que eu vou andar? Eu não tenho forças. Mas se o Senhor estiver comigo, eu vou andar contigo. Se você sentir no coração. Também se você não quiser fazer essa oração, pode ficar sentado. Mas se você quiser fazer essa oração, eu queria que você fizesse essa oração de joelho, aonde você estiver. E eu vou me ajoelhar também. E nós vamos orar juntos. Porque eu não sou melhor que vocês. Eu tenho as mesmas lutas que vocês. Vamos fazer essa oração? Comece a orar aí no seu lugar. Não ligue para quem está do seu lado. Peça a Deus para Ele perdoar os seus pecados. Perdoar os seus pecados. E para Deus lhe ajudar. Senhor Jesus, nós suplicamos perdão. Não merecemos o Teu perdão, Pai. Mas nós estamos nos pojando diante da Tua presença, porque sabemos que o Senhor está aqui. Queremos Te pedir perdão. Nos ajuda, ó Deus. Ajuda esses adolescentes, ó Deus, a lutar contra os seus pecados. Concede novo nascimento, Pai. Quantos estão aqui porque são filhos de crente, mas ainda não tiveram experiência contigo?
são amigos de crente, mas eu quero te pedir, ó Deus, concede, ó Deus, a eles uma experiência de novo nascimento, para que eles, ó Deus, a terem uma experiência contigo, amem o Senhor e amem andar com o Senhor, tenham satisfação em andar com o Senhor. Sendo assim, ó Deus, eles mortificarão a carne todos os dias, amarão a tua palavra e amarão a igreja. Ajuda cada um na sua individualidade. Te pedimos pela família de cada um. Aqueles que estão aqui, ó Deus, que as suas famílias, os seus pais não são cristãos, não servem ao Senhor. Concede a ajuda do alto, boas influências. Traz, ó Deus, esses adolescentes para perto de nós, para que eles possam aprender a tua palavra e crescer os teus justos juízos e caminho. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.